Esse código está dentro da sede da CIA, em Langley, na Virgínia. E em 35 anos, nem a CIA, nem a NSA, nem matemáticos do MIT conseguiram decifrar. Hoje, no Arquivo Proibido, eu vou te mostrar 10 códigos que desafiam a humanidade há séculos. Mensagens que carregam segredos sobre tesouros, identidades, civilizações inteiras. E o número 1 fica dentro do prédio mais secreto do mundo. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos começar. 10º lugar, o manuscrito Voynich. No início do século XX, um livreiro polonês chamado Wilfried Voynich comprou um livro estranho de uma escola jesuíta abandonada na Itália. Quando ele abriu o livro pela primeira vez, percebeu que tinha algo extraordinário em mãos. O livro tinha mais de 200 páginas. Continha ilustrações detalhadas de plantas que não existem em lugar nenhum do planeta Terra. Mapas estelares incompreensíveis com constelações desconhecidas. E mulheres nuas conectadas por tubos verdes a líquidos misteriosos em piscinas circulares. Mas o pior era o texto. Escrito em um idioma completamente desconhecido, com letras que ninguém jamais havia visto na história. A datação por carbono confirmou, o manuscrito foi escrito entre 1404 e 1438. Antes de Colombo descobrir as Américas. Os melhores criptógrafos do mundo, incluindo as equipes que decifraram códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, falharam. Em 2019, uma equipe de pesquisadores de Yale alegou ter decifrado parcialmente o manuscrito, mas a comunidade científica rejeitou a tradução. Até hoje, o manuscrito Voynich permanece o livro mais misterioso já escrito. 9º lugar, as cifras de Beale. Em 1820, um homem chamado Thomas Beale entregou uma caixa de ferro selada para o dono de um hotel na Virgínia. Ele disse que voltaria em 10 anos para buscar a caixa, e desapareceu para sempre. 23 anos depois, sem notícias de Beale, o dono do hotel finalmente abriu a caixa. Lá dentro, 3 páginas com números. Apenas números. Sem palavras, sem letras, sem qualquer indicação do que poderiam significar. Apenas longas sequências numéricas escritas em tinta desbotada. Anos depois, um amigo do hoteleiro descobriu por acaso que a segunda cifra usava como chave a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Cada número correspondia à primeira letra de uma palavra do documento. Decifrou a segunda cifra. E o conteúdo era impressionante. Beale havia enterrado, em algum lugar do condado de Bedford, Virgínia, uma fortuna em ouro, prata e joias, avaliada hoje em mais de 65 milhões de dólares. As outras 2 cifras, que revelariam a localização exata do tesouro e os herdeiros legítimos, nunca foram decifradas. Caçadores de tesouros procuram até hoje, sem sucesso. 8º lugar, a cifra Dorabella. Em 1897, o famoso compositor inglês Edward Elgar escreveu uma carta para uma jovem amiga chamada Dora Penny. A carta continha apenas uma sequência de 87 símbolos misteriosos. Curvas e linhas em padrões aparentemente aleatórios, mas com uma estrutura que sugeria significado oculto. Dora nunca conseguiu ler a mensagem. Elgar nunca explicou. Quando perguntavam, ele apenas sorria e mudava de assunto. Edward Elgar morreu em 1934 levando o segredo. Por mais de 120 anos, criptógrafos amadores e profissionais tentaram decifrar a mensagem. Em 2007, um pesquisador alegou ter encontrado uma solução, mas o significado proposto era completamente sem sentido. A cifra Dorabella permanece um dos maiores mistérios da musicologia. O que Elgar quis dizer para Dora naquela carta de uma única página era uma mensagem romântica, uma confissão, uma profecia, ninguém sabe. 7º lugar, a cifra Z340. Entre 1968 e 1974, um serial killer aterrorizou a Califórnia inteira. Ele matou pelo menos 5 pessoas confirmadas, mas as autoridades suspeitam que o número real possa passar de 30 vítimas. E ele se autodenominava Zodiac. O Zodiac fazia algo único. Ele enviava cartas com cifras criptografadas para os principais jornais da Califórnia, desafiando a polícia a decifrar. A primeira cifra dele foi decifrada em apenas alguns dias por um casal de professores, mas a segunda, conhecida como Z340, resistiu por 51 anos. Em dezembro de 2020, 3 pesquisadores amadores de diferentes países, trabalhando juntos, conseguiram decifrar usando algoritmos modernos de computação. A mensagem terminava com a frase "Eu não tenho medo da câmara de gás", mas o Zodiac enviou outras 2 cifras antes de desaparecer para sempre, a Z13 e a Z32. Essas 2, supostamente contendo o nome verdadeiro do assassino, nunca foram decifradas. O caso Zodiac permanece oficialmente em aberto até hoje. 6º lugar, o caso Tamon Shud. Em 1º de dezembro de 1948, um homem foi encontrado morto na praia de Somerton, na Austrália, sem identidade, sem documentos,
sem pistas sobre quem era ou de onde tinha vindo. As etiquetas de toda a roupa dele tinham sido cuidadosamente removidas. Mas em um bolso secreto da calça, costurado para esconder, havia um pequeno pedaço de papel rasgado com 2 palavras escritas em persa, Tamam Shud, que significam encerrado em português. O pedaço de papel foi rastreado até um livro de poesia raro do poeta persa Omar Khayyam, encontrado abandonado em um carro próximo. E dentro do livro, escritos a lápis, 50 letras aparentemente aleatórias. Por décadas, agências de inteligência britânicas e australianas tentaram decifrar o código. Suspeitavam que o homem fosse um espião soviético, com cifra ligada à Guerra Fria. Em 2022, exames de DNA finalmente identificaram o homem como Carl Webb, o engenheiro de Melbourne. Mas o código que ele carregava no bolso, esse permanece um mistério até hoje. Quinto lugar. O disco de Festo. Em 1908, arqueólogos italianos escavando ruínas em Creta descobriram um disco de argila com aproximadamente 36 centímetros de diâmetro. O disco data de aproximadamente 1700 a.C., quase 4.000 anos atrás. Em ambos os lados do disco, gravados em padrão espiral, há 240, e uns símbolos divididos em 60 e grupos distintos. Mas aqui está o que torna o disco verdadeiramente único na história da humanidade. Os símbolos não foram esculpidos um a um, foram impressos com carimbos de pedra ou metal. Foi a primeira tipografia da história, 3.000 anos antes de Gutenberg inventar a imprensa na Europa. E ninguém, em mais de 100 anos de tentativas, conseguiu ler. O disco de Festo é considerado oficialmente pelo governo grego como tesouro nacional, e também um dos códigos mais resistentes à decifração já encontrados. Algumas teorias sugerem orações religiosas a deuses antigos. Outras, hinos cerimoniais. Outras, listas de propriedades de templos. Mas a verdade permanece selada na argila há quase 4.000 anos. Quarto lugar. O Linear E. Entre 1800 e 1400 e.C., a civilização minoica dominou a ilha de Creta e o Mediterrâneo Oriental. Eles construíram palácios complexos com sistemas de água sofisticados, criaram afrescos artísticos impressionantes, dominaram rotas comerciais. E escreveram, em uma escrita chamada Linear E. Mais de 1.400 textos em Linear A foram encontrados em escavações arqueológicas em Creta. Tabletes de argila com inscrições, jarros de cerâmica gravados, paredes de palácios. E ninguém consegue ler até hoje. Aqui está o detalhe importante. Existe um sistema de escrita parecido, chamado Linear B, que foi decifrado em 1952 por Michael Ventris e mostrou ser uma forma antiga do grego. Mas o Linear é completamente diferente. Os símbolos parecem similares ao Linear B, mas o idioma por trás é completamente desconhecido. Não é grego antigo. Não é fenício. Não é hitita. Não é nenhuma língua identificada na história humana. A civilização minoica colapsou misteriosamente após uma erupção vulcânica catastrófica em Santorini, e levou com ela o segredo da própria escrita. Terceiro lugar. A inscrição de Shugborough. Na propriedade de Shugborough, na Inglaterra, existe um monumento construído no século XVIII que carrega um dos maiores mistérios da Europa. O monumento contém uma escultura em mármore inspirada em uma pintura francesa famosa do pintor Nicolas Poussin, e embaixo da escultura, esculpidas na pedra, 8 letras misteriosas. DU, USV a clave VM. Por mais de 250 anos, criptógrafos do mundo todo tentaram decifrar essas 8 letras. Charles Darwin tentou pessoalmente quando visitou a propriedade. Charles Dickens dedicou semanas ao mistério, e todos falharam. Em 2004, equipes ligadas ao livro O Código da Vinci alegaram que a inscrição contém pistas geográficas para a localização do Santo Graal. A teoria mais polêmica, defendida por pesquisadores britânicos sérios, afirma que o código está diretamente ligado aos Cavaleiros Templários e à sociedade secreta dos Illuminati. Os atuais donos da propriedade, descendentes da antiga família Anson, oficialmente negam qualquer ligação com sociedades secretas. Mas, em 2017, eles fecharam o monumento para visitação pública sem dar nenhuma explicação oficial. Segundo lugar, o Rongorongo. Na remota Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico, foram encontradas tabuletas de madeira esculpidas com símbolos misteriosos. A escrita é chamada de Rongorongo, e é única no mundo inteiro. Nenhum outro povo da Polinésia desenvolveu sistema próprio de escrita. E o povo Rapa Nui, que a criou, foi quase exterminado no século XIX por raids escravagistas peruanos brutais e doenças trazidas por colonizadores europeus. Em 1873, restavam apenas 26 tabuletas Rongorongo no mundo inteiro. Hoje, 24 existem em museus europeus. E ninguém consegue ler.
Os últimos Rapa Nui que sabiam ler as tabuletas morreram em escravidão sem ensinar a próxima geração. Os símbolos representam humanos estilizados, animais marinhos, plantas, objetos cerimoniais. Mas o significado real da combinação dos símbolos permanece perdido para sempre. Cada tabuleta carrega histórias completas, possivelmente genealogias reais, mitologia ancestral, conhecimento astronômico de uma civilização inteira que desapareceu antes de poder ser registrada pela escrita ocidental. E agora, o número 1, o código que está dentro da sede da CIA, e que nem a CIA consegue ler. Em 1990, o artista americano Jim Sanborn instalou uma escultura de cobre no pátio interno da sede da CIA, em Langley, Virgínia. A escultura tem aproximadamente 4 metros de altura e contém 865 caracteres divididos em 4 seções distintas. O nome dela é Cryptos. Sanborn criou o Cryptos com a colaboração do então diretor de comunicações da CIA, Edward Shate. E ele mesmo deixou claro desde o início. A escultura contém uma mensagem que, quando decifrada por completo, revela algo profundo sobre a natureza da informação e do segredo. As 3 primeiras seções foram decifradas entre 1998 e 1999 por um analista da CIA chamado David Stein e por um cientista da computação chamado Gene G. Logley. As mensagens decifradas falam sobre informação oculta, sobre arqueologia secreta, sobre o roteiro do Egito Antigo e descoberta da tumba de Tutankhamon. Mas a 4ª seção, K4, contém apenas 97 caracteres e em 35 anos, ninguém, nem a Agência de Segurança Nacional, nem matemáticos do MIT e da Universidade de Stanford conseguiu decifrar. Jim Sanborn deu 3 pistas oficiais ao longo dos anos para ajudar criptógrafos. Em 2010, ele revelou que 6 letras formam a palavra Berlin. Em 2014, mais 6 letras formam a palavra clock. Em 2020, mais 6 letras formam Northas. Mesmo com essas 3 pistas concretas, K4 permanece intacto, o que Jim Sanborn escondeu na sede da CIA, e porque nem a agência de inteligência mais poderosa do planeta consegue decifrar. E é assim, com 97 caracteres dentro do prédio mais secreto do mundo, que terminamos os 10 códigos não decifrados da história da humanidade. De manuscritos medievais que descrevem plantas alienígenas, as cifras numéricas deixadas por homens que enterraram fortunas, a inscrições esculpidas em sociedades secretas com ligações aos templários. Cada um desses códigos carrega um segredo que pode mudar como entendemos a história humana. Aqui no Brasil, também temos códigos misteriosos esperando decifração. As inscrições da Pedra do Ingá, no estado da Paraíba, com símbolos que arqueólogos brasileiros e internacionais não conseguem identificar até hoje. Existe uma teoria de que a Pedra do Ingá pode ser tão antiga quanto qualquer civilização do Velho Mundo. A pergunta é, você acredita que esses códigos são protegidos por uma força além da nossa compreensão? Ou apenas resistem teimosamente à curiosidade humana? Comenta aí embaixo o que você acha sobre cada um deles. Se este vídeo te impactou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum arquivo. Até o próximo Arquivo Proibido.